Olá, boa noite, boa tarde, pessoal aí do Brasil. Tô aqui no chá porque já começou a esfriar. Hoje, live do Brasileiros pelo Mundo com a Letícia Martini, que está nos Estados Unidos e vai contar um pouquinho pra gente da experiência de como ser au pair nos Estados Unidos, fazer faculdade lá. Então, você que tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta, aproveita aqui o espaço dos comentários, coloque aqui suas dúvidas e por que não ela não possa responder pra gente, né? Saudações aí a quem entrou agora online. Kleber, e aí, minha página de língua portuguesa, quem ainda não conhece, caso tenha uns gringos aí que queira aprender português, indiquem aí. O Edu está aí, o senhor Carlos, ó, a Letícia já está on. Então, Letícia, já vou te chamar. Deixa eu só escrever o título aqui. Por favor, quem está on aí, encaminhe para o pessoal. A Letícia vai contar a sua experiência nos Estados Unidos, faculdade, au pair. Ela vai estar uma horinha aqui com a gente, porque ela está no intervalinho do trabalho. Então, não vamos tomar muito tempo, mas se você tem dúvida, já manda agora para que a gente possa responder. Letícia, vou te chamar. Peraí. Está conectando. Olá, Janaína. Olá, senhor Carlos. Olá, dona Carol. Conectando dona Letícia. Quem quer um chá de camomila para ficar quentinho. Gente, é verão aqui. Mentira, acho que agora tá começando o outono, se eu não tô enganada. Mas já tá frio. Hello! Olá! E aí, tudo Tudo bom? bem? Tudo? E aí, Tô dona obrigada. Letícia, você está aí toda calorenta e eu aqui tomando chá. Aqui tá. Nossa, o Texas é fogo. Aqui é, É? diria que o inferno na Terra de calor. Sério? Aqui Quanto tá faz aí muito hoje, calor. mais ou menos? Eu não sei se... Não tá, não tá muito calor hoje Aham. assim, mas tipo, deixa eu ver. Aí é Fahrenheit, né? Vocês não falam Celsius. É Eu nem sei isso. calcular esse negócio, não, gente. Como é que Eu é, também não né? sei. Tá falando 80, acho que tá uns tipo uns 27 graus. Ah, tá quente. E aí é o que agora? Não é? É verão? Agora 26 graus. Sim, Aham. é verão agora. Eu acho Sim. que tá pra acabar. Acaba em setembro, acho que 22 de setembro, né? Que É, então, eu falei pro pessoal aqui vira no começo. outono, eu acho. É, aqui acho que vira no mesmo dia, eu tô achando que já até virou, porque já tá frio, né? Eu tô com essa blusa aqui, mas tô dentro de casa, tô tomando chá de camomila, já Mas tô já entrando no clima. melhorou. Porque semana passada tava tipo 43 graus aqui. Ah, A semana toda, beleza. tipo 41, 43. A sorte é que a gente tava no Colorado, daí lá tava mais fresquinho. Mas aqui tava 40 e poucos graus, tipo a semana toda, todinha. Ah, beleza. Então vamos começar o papo, porque eu sei que você tá aí no seu intervalinho, né? Sim. Então, pra gente não perder tempo, galera, manda as perguntas aí, ó, pessoal. Quem quiser mandar pergunta, a Letícia está nos Estados Unidos, estado do Texas, cidade de Dallas. Isso. Acertei? Tá. Na verdade, a University Park é uma outra Aham, cidade, não é Dallas, aham, mas a cidade, a gente tá, tipo, dentro, como se assim, no meio da cidade eles fizeram uma entendi. redomazinha e aí, tipo, criaram uma outra cidade. E Ah, aí, é é tipo Dallas. tipo Dallas, exatamente. É Então, mais conte, fácil. conte para nós aí quem é Letícia Martini, o que está fazendo aí, só para começar. Bom, eu tenho 25 anos. Uhum, Eu vim pra cá pra ser au pair no começo desse ano, em janeiro. Eu cheguei aqui em janeiro, tanto aqui faz 7 meses, quase 8 meses. sim, E eu vim pra cá. Na verdade, eu não fazia nada no Brasil. Eu tava tentando. Eu ia fazer faculdade de medicina, daí não rolou. Daí esse ano aham, eu decidi que eu ia fazer alguma outra coisa, não sabia o que ia fazer na minha vida. Porém, eu namorava e aí a gente terminou. Aí eu falei: uhum, quer saber? Vou embora. Decidi que eu ia embora. Descobri que, na verdade, eu sempre quis morar fora. Eu já tinha morado fora antes, quando aham. eu tinha 17 anos. Eu mudei pra cá, fiz um ano de high school, ou seja, do colegial. Meu último ano do colegial eu fiz aqui. Então você já conhecia aí. Já. Não aqui, Uhum. aqui. Eu tinha morado em outro estado. Eu morei em Wisconsin.
Entendi. E aí eu morei na casa de uma família, fiz todo o processo normal, assim, né? Aham. E aí eu sempre quis voltar pra cá. Esse Sim. era o foco da vida. E aí quando tudo aconteceu e tal, daí eu achei essa oportunidade que era muito barata e que me pagava pra estar aqui. Mas Tipo, peraí, diferente. já vamos entrar na parte que interessa para quem quer um dia talvez testar como vai para os Estados Unidos. Duas coisas importantes. A au pair tem uma idade e você, Sim, no caso, pagou um valor para sim, estar aí. Existe a sim, opção o intercâmbio também, mas qual é a idade e qual é o valor mais ou menos que você pagou? Porque se for ver é recente, né? Então deve ter dado sim. uma variação, mas não tão grande. Então, na realidade, o bom, eu vim pela Cultural Care e eles, diferente de outras agências que eu achei, não tô fazendo propaganda, gente, eles não estão me pagando nada, queria que tivessem, mas não estão. Diferente de outras agências, eles não têm o valor em dólar, o valor é em real. Então, não troca Hum, com o câmbio. Talvez em algum momento fique mais caro o programa, mas não é, porque tem agência que você vai que é tipo assim, US$ 600. Se o dólar tiver R$ 2, você vai pagar R$ 1.200. Se o dólar tiver 5, você vai pagar uma fortuna. sim. Então, tudo depende. Ainda Bom, mais esse ano que está oscilando demais a moeda, sim, né? exatamente. O programa todo, eu vou abrir para Uhum. explicar bem direitinho para vocês. É, e o bom é que eles têm muito desconto. Então vamos lá. A idade limite, a idade limite é 26 anos, mas Aham, você pode vir para cá com 26 anos. Você não pode vir com 27. Mas se você entendi. chegar aqui nos Estados Unidos há uma semana de fazer 27 anos, não tem problema nenhum. Entendi. Não, não precisa no ano que você completa. Não, Ó, tipo, e você só tem que estar aqui antes de você ter 26, 27 anos. Você não pode entendi. embarcar com 27 anos. E se você tá aqui, o programa ele é de um ano, né? Só que você pode estender por mais meses, 3, 6 Uhum. ou 12 meses. Peraí que eu tô assistindo o Baby e ele tá, tipo, chorando pra caramba. Eu não sei o que tá Gente, acontecendo. isso é ao vivo, tá? Ela está mostrando na Vida, prática que é vida. au Tem pair. que assistir aqui, ó. Ah, se você precisar ir lá, não tem problema. Eu vou, Não, segura a galera aqui. Criança ele, a primeiro, né, gente gente? não, a gente não pega ele quando ele tá no horário de soneca Ah, dele. entendi. Vocês deixam lá. Tá vendo, Ele gente? fica lá o tempo todo. Ai, que dó. Você viu que ela tá pegada, né, gente? Ela tá olhando assim, já tipo, ai meu Deus, ele tá chorando. Vou lá salvá-lo. É que a gente deixa ele lá pra, Aham. tipo, até. Tem um tempo, né? Obviamente a gente vai deixar a criança lá morrendo sozinha. Uhum. Mas a gente não entra pra ele não achar que se ele chorar, a gente vai entrar. Aham. Entendeu? Porque senão vira um caminho sem volta. Sim. Taxas do programa. Vou Ele falar deve pra estar. você direitinho. Ele tá meio doentinho, tadinho. É a primeira vez que ele fica doente. Aí ele Oh, meu tá, Deus. coitado. Ele já ficou Aqui. sentimental, já que não ia poder ficar 100% com ele. Pois é. Bom, então vamos lá. A taxa do programa, o total é R$ 4.300 pela Cultural Care, Uhum. que foi por onde eu vim. Uhum. Porém, e esse valor é o quê? Quando você começa o processo, você tem que fazer uma entrevista pessoal, que é onde eles falam se você pode continuar o processo para tentar ser au pair ou não. Nessa Uhum. entrevista pessoal é que eles perguntam para você é, sobre a sua vida, sobre as suas experiências com criança, pedem para ver o seu inglês, né? Então eles falam um pouquinho com você em inglês. E é isso. Se você passa, isso é R$ 40. Se você, Uhum. esse dinheiro eles não vão te devolver. Se você Uhum. passa na entrevista pessoal, você tem que pagar uma taxa de inscrição. Tipo, para você entrar no programa, digamos assim, né? Uhum. E aí custa R$ 310. Você paga no dia seguinte que você passou na entrevista. É bem rapidinho. Essas são as duas primeiras coisas que você paga. E Uhum. até você achar uma família, você não tem que pagar mais nada. Nada, 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 nada. Você só tem que pagar o programa quando você já tiver uma família que você vai viajar para ir para casa deles. Interessante. E o programa custa R$ 3.950. Uhum. Só que eu não paguei isso tudo. Por quê? Todo ano tem duas formas de você conseguir desconto. Todo ano, durante, sei lá, as 3, 4 vezes no ano, a Cultural Care faz uma promoção de 50% na taxa do programa. Ou seja, esses 3.950 fica pela metade do preço. Você vai pagar 1.000 e alguma coisa. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Porém,
eu não peguei a promoção. Quando eu comecei a ver as coisas, estava na promoção e eu tentei fazer tudo o mais rápido possível para conseguir a promoção. Porém, quando eu consegui todas as coisas que eu precisava, quando eu decidi que eu ia mesmo, já não estava mais a promoção. Porém, Hum, se você tem inglês fluente ou avançado, não precisa ser fluente, fluente. Quando você faz a entrevista pessoal, eles colocam lá na sua cartinha se você tem inglês básico, intermediário, avançado, fluente. O avançado fluente é a mesma coisa, então tá. avançado e fluente tá tudo bem. Se você tem inglês avançado e se você fecha com uma família que tem um bebê menor de 2 anos, você consegue 50% de desconto. Hum. Então, Eu tô quase falando pra você, vai lá buscar essa criança, põe ela aí. eu não posso, coitada. Ai, gente, faz parte. Vocês que têm filhos aí estão vendo do outro lado, ou quem tá preparando pra ter, saiba que isso acontece. Olha lá, Acontece, tadinho. Eu tenho uma dor, eu sempre quero pegar ele, eu não gosto de deixar ele aqui. e você não pode pegar. Não. Mas a mãe dele tá aqui. A mãe dele tá Aham. aqui na casa. Se ela decidir pegar, Ah, a entendi. gente Ainda mais pega. com a mãe, né? Não dá nem pra disfarçar. Mas, não, mas assim, a real é que ele não. A gente coloca ele pra dormir 2 horas por dia, 2 vezes no dia, né? Aham. E se ele dorme ou não, ele tem que ficar lá dentro. Ele tem que ficar lá. Entendi. Então, ó Isso lá, aí é agora ele já muito, deitou. isso aí é muito até cultural, né? Tipo, a ideia de Eles já as têm. regras já desde pequenininho. Sim, tem. Aqui tem muita gente que ou não segue nada, ou gente que segue tudo, que segue, tipo, um, 880. assim, não tem uma. As pessoas não levam uma vida normal sempre. Ou as pessoas não colocam nada assim pra criança, e aí ninguém dorme direito, criança acorda a noite toda e ninguém tem horário pra nada. Ou Aham. então a criança tem horário pra tudo, super regradinho. Então são os dois tipos de Esse é o situação. caso da sua criança, da criança que você Isso, cuida. isso. A gente coloca ele lá, ele vai, dorme e fica a noite inteirinha dentro do quarto. A gente não. A não ser que ou ele esteja chorando por tipo mais de 10 minutos, ou Aham. aconteceu alguma coisa, ele se machucou, alguma coisa dentro Sim. lá. Porque às vezes ele se tromba lá dentro dentro do berço e aí ele se machuca. Aham. Mas se não aconteceu nada, ele fica lá até acabar as 2 horas. Ah, entendi. Aí, esses são os valores do programa. Então, de R$ 4.300 que você pagaria, você vai pagar metade disso, digamos, vai. Então, Mas vai isso pagar, tá incluso, não tá incluso passagem, tá incluso tá? passagem aérea, Hum, tá incluso tudo, tá incluso o seu seguro-saúde, tá incluso tudo. A única coisa que não tá, as únicas coisas que você tem que pagar, além disso, são uhum, eu paguei, não é todo mundo que tem que pagar, mas eu uhum, paguei um seguro cancelamento, que significa o quê? Se qualquer coisa acontecesse comigo, se eu decidisse que eu não ia mais, se depois que eu já tivesse arranjado uma família, tivesse pago o processo todo, tivesse pago o valor da taxa do programa lá, porque eles não devolvem nem a taxa de uhum, inscrição e nem a taxa, os R$ 350 primeiros, eles não devolvem. Mas o sim. dinheiro grande, se você paga esse seguro cancelamento de R$ 200, eles te devolvem todo o dinheiro. Para Então, imprevistos, né? Supondo que você não então eu, pode ir. exatamente. Então eu decidi pagar porque Uhum, achei que se desse algum problema, né, eu queria prevenir. uhum, Tem que tirar o visto, então você paga o visto também. Custa US$ 160, se eu não me engano. Esse que tá falando uhum. aqui, mas eu não sei se eles aumentaram alguma coisa assim. Tem que tirar uma carta de motorista internacional, que chama PID. Fi, E em aham, São Paulo foi R$ 311. Mas eu sei aham. que varia de estado para estado. Tem estado que custa R$ 80, não era o meu caso. Uhum. É, São E Paulo você tá entre os mais caros, né? tudo. E você tem que tirar. E aí outras coisas não são de graça. Por exemplo, você tem que tirar o antecedente, tem que tirar fazer um Antecedentes baixa criminais, a negócio de certidão. antecedentes criminais, a certidão. E você Uhum, também tem que fazer, se eu não me engano, é um raio-x do tórax e só. uhum. Só que aí depende, se você tiver plano de saúde, é de graça. Se você não tiver, você tem que Sim, pagar isso, então depende de cada pessoa. E você tem que ter um passaporte. Eu já tinha passaporte, então eu não tive que pagar o passaporte também. Mas sim. também, se você tivesse,
Se você não tem um passaporte, tem que ter passaporte, que também acho que em São Paulo custa R$ 250, alguma coisa assim. Mas assim, o plano em si para fazer o serviço do au pair lá já tá tudo incluso nesse valor praticamente, né? Que já é o Tudo caso da incluso. hospedagem, digamos assim, que você vai morar Sim, com os pais da criança, no caso, né? sim. A passagem, o seguro, que é Seguro-saúde. super importante. Aí a parte é o visto, essa questão mais do raio-x que você falou, a PID, essas coisas mais extras que vai Sim. ter que fazer, mas tipo, não é um valor assim exorbitante além E disso nem que é você um tá valor falando. exato, porque tudo depende de cada pessoa. Então, por Sim. exemplo, se você. A carteira de motorista e o visto são as duas coisas que você tem que pagar, independente de qualquer coisa, porque o visto tem que ser um novo e a carteira de Uhum. motorista tradicional, eu acredito que ninguém tenha, né? Tipo, Sim. sobrando em casa. Então, são as duas únicas coisas que você realmente tem que pagar. O resto, tudo vai depender de você. Se você já tem passaporte, se você. O check-up, se você tem ou não um plano de saúde, ou conhece alguém, sei lá, qualquer coisa assim. E os Uhum. antecedentes criminais você não tem que pagar, você só baixa o negócio na internet e é só isso que eles precisam. Entendi. É, além disso, tá, e aí tá incluso a sua alimentação, quando você chega aqui, assim, a gente ainda recebe, tá? Mas assim, tudo isso te dá o direito de ter alimentação, almoço, janta, café da manhã, tudo dentro da sua casa, você não tem que pagar pra Uhum. nada disso. Acomodação, né? Tipo, Sim. tudo que tá dentro do quarto, sua televisão, tudo. No meu caso, eu tenho um carro pra mim e eles pagam a minha gasolina. Então, tipo, Uhum. pra mim, digamos que isso ainda inclui a gasolina. Uhum. E Já tá bom, né? é mais ou menos isso. Tipo, é tudo na realidade. Você não tem gasto com nada. Se você não, não, não comprar coisa pra você, você não Uhum. tem gasto com nada. Nada, absolutamente nada. Entendi. O ganho em si é meio que um valor fixo aí nos Estados Unidos, a questão do au pair. Tô perguntando Então, isso porque eu já até entrevistei algumas meninas que fizeram au pair ou que fazem au pair na França, por exemplo, e lá tem uma base, né? Como que é nos Estados Unidos? Tem uma base, você tá fora disso, tá além, tá menos, enfim. Então, ninguém pode receber menos do que US$ 195 por semana. Ninguém Uhum, pode receber menos que isso. Na verdade, 195 e 80 e pouco. uhum, Então, você no mínimo recebe isso por semana, o que dá mais ou menos US$ 800 por mês. A minha ok. família me paga mais que isso, mas não é obrigação, eles pagam porque eles Sim, querem. É, mas ninguém recebe menos que isso. Porque a entendi. diferença dos Estados Unidos para outros lugares Uhum, é que nos Estados Unidos o au pair, ele é. Como é que eu vou explicar? É como se fosse um trabalho na carteira assinada. Como se tivesse um entendi, sindicato, digamos assim. Tem entendi. alguém ali vendo que é tipo, você tem que seguir essas regras, Uhum, porque tipo, como é que eu vou dizer? Assegurando os direitos do au pair, digamos assim. entendi, Então, se você recebe menos que isso, você não pode. Você tá, tipo, entendi. trabalhando, você não tá recebendo o mínimo que você tem que Te dá receber. uma garantia melhor, né? Porque a gente sabe Isso, que tem isso. alguns casos em outros países que às vezes folgam um Sim. pouquinho, né? Tanto que quando você vai tirar o visto, quando a pessoa te dá o visto aprovado, ele ainda te dá um livrinho falando sobre trabalhar nos Estados Unidos e, tipo, como lidar se você estiver trabalhando, tipo, escravo, como escravo. Aham. Não é exatamente essa palavra, mas Trabalho, é, se, quase um trabalho escravo, né? exato, se eles Moderno. se estiverem abusando de você, Aham. se das coisas, os seus direitos e os seus deveres, porque Uhum. e além de tudo isso, a gente tem direito a 2 semanas de férias remuneradas. Então, você tem 14 dias para tirar de férias no ano, 15 Uhum. dias, né? E eles te pagam as semanas mesmo que você esteja de férias. E todo mês você tem um final de semana inteiro de folga. Uhum. E você tem sempre que tirar as folgas no resto das semanas com um dia e meio. Então, tipo, eu tenho que tirar ou quinta-feira inteira e começo da sexta, ou Uhum. então qualquer coisa assim. Eu não posso tirar um dia e aí 3 dias depois eu tiro metade de um dia. Não, tem que ser sempre um Entendi. Tem dia que e ter a meio. sequência. Isso. E você tem sempre que ter um final de semana inteiro de folga. Aham. Se eu sei que a gente não tem que trabalhar feriado,
Você não Uhum. tem que trabalhar, tipo, feriado, essas coisas. E se você tiver que trabalhar, eu acho que eles têm que te pagar hora extra, mas se eu não me engano, você nem pode receber hora extra. A gente Uhum. meio que não pode receber hora extra, então, porque Sim, senão teria seria que ter o muito fácil. descanso, né? Exato, porque senão fica muito fácil. A pessoa vai lá e fala assim, ah, vou te dar, sei lá, US$ 100 a mais, e aí acaba que o au pair trabalha todo dia, o dia todo. Se sente pressionado a ficar, né? Exatamente. Como você mora na casa das pessoas, é complicado você falar não. Então eles Ah, já fazem esse esquema de você não pode fazer hora extra, mas um monte de gente faz, que eu sei que um monte de gente faz. Mas, legalmente, falando no papel, legal, não exato. pode. Se você quiser falar não, não tem problema Uhum. nenhum. Então, é tipo, eles também te asseguram disso. É Entendi. bem Ah, legal. legal. Então, cento e noventa e 95. cinco semanal, inclui já a alimentação, todas as despesas, né? 195 livre, a idade é até 26 anos. Você, assim, viu uma frequência de homens sendo au pair? Ou Então, tem. desconhece algum? Conheço alguns. Uhum. É, quando eu tava. Porque quando a gente veio, antes da pandemia, obviamente, né? Aham, Quando a gente veio, a gente foi pra uma escola de treinamento que fica em Nova York. Na verdade, fica em entendi. Tarrytown, que é do lado de Nova York. Esse treinamento a família pagou o teu curso, estava incluso ou você que quis fazer? Não, 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 é da própria Cultural Care. Ah, Eles que te entendi. mandam, é tipo, pré-requisito. Você tem que vir, quando você vem, você tem que fazer esse curso. A galera que tá vindo agora tá fazendo esse curso online. Então, tipo, Entendi. eles fazem o curso antes de vir para os Estados Unidos e voam direto pra casa da família. Legal. Mas a gente foi, aí você ficava tipo como se fosse é uma escola. A Cultural que era da EF, então é no mesmo lugar onde eles têm as escolas de inglês Sim. deles, ou escolas de língua, sei lá o que eles têm. E aí a gente ficava lá e aí a gente chegava numa segunda e ficava na sexta a gente já viajava para casa da família. Então foram 4 dias. E nesses 4 dias a gente aprendeu diversas coisas sobre como cuidar de criança, como lidar com a situação de ser au pair e tudo mais, né? Uhum. E nessa escola, nessa época, quando eu estava na escola, provavelmente tinha em torno de, vamos dizer que se tinha 200 au pairs ao todo, uns 15 meninos. Um Não é percentual tanto, de uns 10% aí é, jogando por cima. não é Mas, tanto, mas tem bastante aham, menino que vem. Não é, eles não deixam vir. Eu sei que agora com a pandemia, uhum, no Brasil pelo menos, eles deram um break nos au pairs masculinos que vinham. Então eles deixaram meio que em stand-by. Os entendi. meninos podem aplicar, mas Uhum, eles não estão continuando os processos até melhorar. Porque o que uhum, aconteceu? Tem muito au pair que já estava no processo, au pair homem e mulher, né? Só que por conta da pandemia, não conseguiu vir. Então uhum. eles já têm muita gente no catálogo deles, digamos assim, Sim. e eles não conseguem chamar mais gente. E homem é mais difícil de conseguir o au pair. Uhum. Porque ainda tem aquela coisa de que mulher que sabe de cuidar de criança, por algum motivo a gente acha isso, e ainda tem mais dificuldade. As pessoas Uhum. conseguem, mas tem mais dificuldade. Tem menos famílias que estão Adeptas, dispostas né? a pegar um au pair masculino, mas eles chamam de bro pair. Entendi. Então, é possível meninos, homens até os 26 anos, né? Isso. A mínima idade é 18? 18 anos. Você tem que ter Aham, concluído o ensino médio e ter 18 aham. anos. Entendi. Você não pode estar na escola ainda. Entendi. O fato de você ter estudado, feito high school último ano aí, te ajudou com o inglês ou mais alguma coisa ainda além do inglês nesse processo de au pair? Você acha que isso pesou para facilitar encontrar a família? Eu acho que sim. Eu acho Aham. que ajudou um pouco. Eu tive bastante família. Eu fiquei online 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas. Uhum. E eu tive 36 famílias no meu perfil, o que é bastante coisa. Eu não tava esperando isso, tipo, mesmo, assim. Tá. Mas, Bombou. mas, é, sim, eu acho que ajudou, não só pelo fato do inglês, mas por Uhum. já ter tido a vivência de morar na casa de uma pessoa diferente, de Uhum. morar no país, já ter morado no país, já conhecer o Tem uma país e tudo mais. referência, né? Tipo, ah, vamos Exatamente. ver o que ela fez lá. E alguns dos meus, como é que eu digo, das minhas pessoas referência, né, sobre eu ter cuidado de Sim. criança, eram daqui.
Porque quando eu morei lá, Ah, eu fui babysitter de umas criancinhas que eram amigos da família, nem recebi nada, só fui sim. ajudar e tal. E aí eu coloquei eles no meu application. Então, assim, já tinha tido experiência com criança e eu tinha muita experiência com criança em geral. Então, eu Uhum, acho que mas ter morado ajudou sim. entendi. Tá, e agora, no fim das contas, você tá fazendo faculdade. Sim. Eu Você já cheguei foi com aqui. essa intenção ou não? Então, já. A minha intenção, a partir do momento que eu vim, era de que eu não ia voltar. E que eu ia Hum, achar um jeito de ficar aqui, de alguma maneira, uhum, eu ia descobrir como é que era essa maneira. Mas sim. eu disse, tipo, tudo funcionou tão perfeito e tão mais rápido do que eu achava que foi o melhor jeito possível. Eu tô fazendo faculdade. Logo Uhum. quando eu cheguei aqui, uns 2 meses depois, em março a gente já entrou de quarentena. Dia 8 de março, dia 16 de março a gente já tava de quarentena. Sim, Então, foi tipo, não super tinha mais nada cedo. pra fazer. Uhum, Eu cheguei aqui dia 24 de janeiro e de quarentena eu já tava no dia 10, 20 de março, sei lá. entendi. E aí eu comecei a pesquisar as coisas e tal, e aí eu conversei com a minha família aqui e eu fiquei, perguntei, né, como é se eles sabiam como é que funcionava o processo de entrar na faculdade, se eles sabiam o que que eu precisava, se eles conheciam alguém e tudo mais. E eles conheciam, a gente começou a pesquisar as coisas e tudo mais. O cunhado deles aqui da casa, ele era um counselor de uma escola, então ele Hum, tinha algumas informações sobre como é que fazia e tudo sim. mais. E aí a gente começou a ver e descobri que era mais fácil do que a gente achava que era. E aí eu Uhum, comecei. Aqui a faculdade é diferente, então eu não tive que passar por um processo seletivo, não tive que fazer vestibular, tipo, coisa nada disso. Eu tô sim. fazendo community college, então é por isso que eu não tive que fazer nada disso. Que é o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo as matérias que eles pedem, exigem, né? Antes de eu mudar para uma universidade grande, eu tenho que fazer algumas matérias Sim. para ter a minha base curricular toda completa, para eu Uhum. conseguir nota, para mostrar para a faculdade, ó, eu tenho nota boa, tipo, posso entrar na sua É tipo faculdade? quase que uma equivalência, né, para validar até o ensino médio que você fez, né? Sim, Se eu não me sim, engano, acho que a Itália também tem isso, a França, né? De modo geral, você faz quase que um pré-universidade, isso. Eles chamam um aqui cursinho quando legal. a gente, por exemplo, vai, quando você decide que você quer fazer direito, vai, digamos Uhum, assim. Quando você entra na faculdade, você não entra na faculdade de direito. Você entra uhum, na faculdade e aí você faz durante os 2 primeiros anos matérias gerais que todo sim, mundo que está na faculdade tem que fazer, independente do curso. O cara que faz direito, o cara que faz administração, o cara que faz engenharia, todo mundo faz as mesmas matérias. sim, E você faz algumas outras matérias que são voltadas para o curso que você quer. uhum, Essas matérias, você se. Vamos lá. O que muita gente faz quando não tem dinheiro, que seria o meu caso, aham. você faz numa universidade mais barata, que é a Community College, que é onde eu tô fazendo. Quanto que é esse mais barato? Desculpa, porque quanto Tipo custa assim, uma faculdade no Texas? Que é uma então pergunta vamos até que lá. mandaram. Então vamos lá. Para você, aqui em Dallas, existem duas universidades grandes. Tem Uhum, a DCCD, que é a Dallas Community College, que é a universidade mais barata, e tem a uhum, SMU, que é uma universidade de verdade, tipo aquelas faculdade bonitona, que tem um uhum, monte de coisa. Para eu fazer aqui, você paga por matéria. Então, hum, quando você, se você, vamos lá, eu tô pagando ainda o valor para quem é estrangeiro, porque eles só consideram você como pessoa que mora no local depois de 12 meses que você tá ali. Então, eu só vou hum, começar a pagar normal quando chegar em janeiro. tá, Hoje, eu pago US$ 200 por hora. Cada matéria são 3 horas, ou seja, eu pago uhum, US$ 600 por matéria, tá? entendi. Porém, se fosse numa universidade grande, por exemplo, eu pagaria mais ou menos uns US$ 2.500 por matéria. É muito E caro. isso varia Tipo, muito de curso ou não, você sabe? não varia de curso porque é pela matéria, varia de universidade. Porque essa Entendi. SMU que eu vou fazer, que é a que eu quero transferir para lá, é uma Uhum. universidade particular. Existem Sim. universidades públicas. Aqui a universidade pública você paga também, porém é mais Uhum. barato. Mas Entendi. assim,
é um intermediário. Então, digamos Uhum. que uma universidade, porém elas são bem difíceis de entrar também. Uma universidade pública, só que grande, né? Uma Uhum. metade boa, que não é uma community college, eu pagaria em cada matéria uns US$ 1.500. Hum. Então, e só que depois em janeiro, quando eu começar a pagar com a taxa de residente do Texas, aqui de Dallas, eu vou pagar o valor de US$ 79 por hora. Ou seja, cada matéria vai sair US$ 250, ao Nossa, que invés de 600 diferença, né? dólares. É muito mais barato. E assim, Aham. quando você. E o que aí muita gente faz é o seguinte: você faz essas suas matérias base, que não faz diferença nenhuma onde você está fazendo. Você faz Uhum. as matérias base, e aí você junta crédito, você junta matéria, você junta nota, para você transferir para uma universidade grande. Entendi. Se você. Quando você transfere de uma community college para uma faculdade pública, Uhum. você não tem nem que fazer nada. Se você tem a nota que eles pedem lá, você automaticamente pode transferir. Para uma universidade Hum. particular, você tem que mandar um application. Então, você tem que mandar toda uma papelada, tal, 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 tal. Aí as pessoas dizem que depois de 2 anos que você já completou todas as suas matérias básicas e os requerimentos da faculdade que você realmente quer cursar, né? Então, tipo, o direito, a engenharia, essas coisas, você Uhum. transfere. Por quê? Depois, quando você se graduar, né? Quando você se formar, só Sim, fica no seu diploma a sua última coisa. Então, só sim, fica no seu diploma que você fez uma faculdade grande. Eles não falam 2 anos aqui, 2 anos aqui. Então, sim. assim, você vai pagar bem menos do que Uhum. você estaria pagando normal e você Uhum. vai conseguir fazer do mesmo jeito. Então, É, se eu não estou enganada, acho que no Brasil também meio que funciona assim, que eu conheço sim, gente que sim, fez transferência e, sim. ok, E até conta o mesmo se último. você fizer, até mesmo se você fizer, por exemplo, MBA depois, tem Aham, muita gente que faz também. Faz os 4 anos numa faculdade normal, e aí aham. transfere e faz tipo MBA ou uma pós-graduação em outro lugar, e aí você só precisa mostrar o seu diploma da sua maior graduação. Você não precisa Sim, mostrar a do mais a sua nível mais faculdade. alto, né, que você Sim. estudou. E é o que muita gente Entendi. faz aqui. Interessante. E você falou que Uhum. você tem que enviar a aplicação para a universidade particular. A particular é mais exigente, é mais bem vista? O que que seria, assim, por quê? Você sabe? Eles são mais exigentes, não necessariamente mais bem vistos. Aham, A Universidade do Texas, que é a universidade pública que tem aqui, aham, ela é muito boa, tipo, muito boa mesmo. A aham. diferença é que a faculdade particular é um pouco mais seletiva, digamos assim. A faculdade particular, por exemplo, a Universidade do Texas deve ter uns 8.000 alunos, tá? Uhum, A particular aqui deve ter uns 2.000 alunos. Então, entendi, assim, eles são mais seletivos, tanto por serem mais caros, mas eles também exigem mais coisas de você. Então, eles entendi. exigem que você tenha uma Eles nota mais elevam o alta. nível nas Isso, particulares. isso. Eles colocam que, por exemplo, você precisa de uma nota mais alta para você conseguir Uhum, entrar. Você precisa apresentar algumas outras coisas. E a gente, por ser estrangeiro, por uhum, exemplo, eu vou ter que apresentar alguma nota de na eu vou ter que fazer um teste de proficiência para mostrar que o meu inglês é bom o suficiente para fazer isso. Que não entendi. aconteceu no, na Community College. Eles me deram a opção, eu Hum. poderia fazer o teste e mostrar, e eu odeio fazer prova, ou eu poderia fazer uma matéria Aham. que é uma matéria que já faz parte das minhas matérias básicas. Então eu falei assim, meu, vou fazer a Hum. matéria de qualquer Você jeito. já elimina e Eu já já mostra que elimino, você sabe que você vai dar exato. conta. Era uma matéria de inglês, de fazer, uma matéria de redação, né? Aham. E eu tive que fazer, eu tinha que passar com uma nota maior que C, e eu passei e tipo, aí eu já pronto, a partir daquela matéria eu posso fazer qualquer outra matéria dessa faculdade, entendeu? Já mostra Entendi. que eu fiz suficiente. E se você, eu sei que se você faz 3 anos, pelo menos 3 anos consecutivos de alguma universidade daqui, Uhum. também, por exemplo, se eu fizer 3 anos da Community College, eu já não tenho mais que apresentar a minha nota de um teste de proficiência, porque já Ah, mostra que eu fiz pelo menos 3 anos numa universidade, com nível de colégio, de sim. faculdade e tudo mais, então, tipo, mostra que eu tenho inglês suficiente, mas você tem que ter pelo menos 3 anos.
Entendi. Então, na verdade, assim, você que mais ou menos dá o tom, dá o ritmo da sua faculdade, o tempo para fechar, ou tem assim um mínimo de anos para fazer o curso e um máximo de anos? Não, então vamos lá. Eu, como hoje estou no meu visto de au pair ainda, Uhum, eu não tenho, tipo, tanto faz se eu faço uma matéria por semestre ou se eu faço 10 matérias por semestre. entendi. Então, tanto faz. Para você se graduar com undergrad, que é o que a gente chama de faculdade, porque aqui, quando você se graduar como, por exemplo, ad- engenheiro, por exemplo, você tem que Uhum. fazer uma graduação. Então, você tem que fazer 4 anos mais 2 anos. Então, seriam 6 anos mais ou Hum, menos. Você tem que juntar um total de 120 créditos. Cada matéria tem geralmente 3 créditos. Então, você precisa de mais ou menos aí umas 40 matérias, umas 40 aulas para uhum, fechar. 40 aulas você faz em 4 anos. Você consegue fazer entendi. se você fizer do jeito que eles falam lá para você Mais fazer. ou menos num ritmo de Brasil mesmo, se estivesse Isso, fazendo uma cinco universidade no matérias. Brasil. Você faria, é meio que você faria 5 matérias por semestre, uma no Entendi. começo do ano e uma pro final do ano. Ou então Uhum, você pode fazer 4 e 4 e fazer 2 matérias no verão, tipo no meio entendi. do ano. E só que é um pouquinho mais rapidinho. E você meio que faz. Porém, se você tá com o visto de estudante, que é o que eu quero transferir, trocar para o visto estudante daqui a 2 anos, quando acabar o meu au pair, Uhum. você tem que fazer, eles exigem que você seja estudante por tempo integral. O que isso significa? Que você faça pelo menos 12 créditos por semestre. Então, por Hum, exemplo, o que eu estou fazendo hoje, eu não poderia fazer como estudante, como se eu tivesse um visto de visto F1, de de estudante. estudante. Uhum. Eu teria que fazer pelo menos 4 matérias, que seriam 12 créditos. Entendi. Mas Então, como. essa, entre aspas, sua folga na universidade, estudando mais leve, é agora enquanto Sim, você é au pair, porque tem a consideração que você também trabalha, tem o sim, visto de au pair, não é o foco, né? Mas quando você é visto sim. de estudante, você é só estudante, entre aspas. Exatamente, Então, exatamente. O que eles se querem que vira. você seja. Exatamente, eles querem que você seja o tempo todo estudante. Porém, aqui, diferente do Brasil, Uhum, as aulas não são tipo segunda a sexta, das 7 da noite às 10h30. Tipo uhum, assim, as aulas são dias aleatórios. Por exemplo, agora é tudo online. Mas se sim. fosse presencial, eu poderia fazer faculdade 4 aulas, 4 matérias diferentes, eu poderia só ter aula tipo terça e quinta. Porque você consegue Hum, arrumar os seus horários direitinho e cada aula é 2 horas por semana, geralmente, vai. 1 ou 2 horas por sim. semana. E você consegue arrumar direitinho e às vezes só tem aula 2 vezes na semana. Ah, Então, assim, entendi. você não tem que ir para ser estudante tempo integral, não significa estudar todo dia. Significa que Uhum. você tem que fazer pelo menos 12 créditos por semestre, o O que é muito sonho de bom. muita gente no Brasil, né? Que camela com uma universidade lá, porque não é fácil. Eu Sim, falo que brasileiro, não, ó, o povo guerreiro, viu? Que é trabalhar exatamente. fora, estudar e tudo junto. Eu tive essa rotina hoje, eu falo que eu acho que eu não sei se eu aguentaria, não, viu? Não, é loucura. É, É loucura. exatamente. Então, no fim das contas, você acaba que estuda com uma pessoa que às vezes já está no terceiro ano, digamos assim, de curso, enquanto você está no primeiro, porque está fazendo Sim. as mesmas disciplinas. E você não tem que fazer certas, por exemplo, tem Uhum, matéria que você para fazer, por exemplo, vai, álgebra 2. Para você fazer álgebra 2, tem que fazer álgebra 1. uhum, Mas tem matéria que você pode fazer só no último ano, vai. Você tem que fazer uma matéria de história. Você não precisa fazer uma matéria de história no primeiro ano, você pode fazer em qualquer ano. Então, de entendi. repente, é o seu quarto ano de faculdade, você está fazendo a sua matéria de história, só que a pessoa que está no primeiro ano decidiu que quer fazer as matérias de história no primeiro ano já. Sim. Então, você consegue, você tá em várias classes com várias pessoas diferentes a todo tempo. Tipo, é Isso é legal, totalmente, porque eu acho que é uma troca, tem essa questão de organizar os horários de acordo sim, com a sua necessidade, você consegue estabelecer melhor os dias, né? Não fica essa sim. loucura. Então tem boas vantagens. Eu acho que a desvantagem mesmo é não ter nenhuma pública, né? Que você fala assim, ah, não vou pagar nada. Só que daí a gente sabe também que no Brasil tem públicas, mas nem é todo mundo que entra. Muitas vezes quem entra é aquele Sim, que banca a escola particular a vida inteira e tá nas vagas exatamente. das públicas, né? Então, aqui a diferença é que todo mundo tem que pagar a faculdade. Uhum, Porém, quando você não tem dinheiro para entrar de primeira numa faculdade boa, particular, qualquer coisa assim, ou você não tem uhum. nota suficiente, você tem sempre a opção de ir para uma faculdade, uma community college,
conseguir nota, e você sabe que se você. Eles têm uma coisa aqui chamada GPA, que é tipo a sua Uhum. média das suas notas. E para você entrar na faculdade pública direta, acho que você precisa ter uma média de 2,8, Uhum. tá? Que não é uma média alta, porque, por exemplo, para entrar na SMU, que é a escola que eu quero fazer, é 3,5. Então você vê que, Uhum. tipo, tem uma diferença grande. E te dá essa abertura para você conseguir entrar na universidade. Porque tem Uhum. muita gente que, quando sai logo da escola, às vezes não tem dinheiro, não trabalhava, precisa trabalhar, fazer as coisas, e você não tem grana para ir para a faculdade, mudar de cidade, e às vezes as pessoas fazem isso, e pelo menos conseguem conseguem ter um diploma de alguma coisa assim, né, para você fazer. As Uhum. community college você consegue se graduar, mas você na community college não tem nenhuma faculdade muito específica. Então você Entendi. consegue se formar em assistente de enfermeiro, ou você consegue se formar em tipo assistente de É tipo administrativo. quase um nível mais técnico, Isso, é digamos como se assim. fosse um nível mais técnico, mas eles não chamam de tecnólogo ou alguma coisa assim, porque você Aham, faz 4 anos, mas você não se entendi. gradua em enfermagem ou em direito ou em coisas assim. Você Entendi. é sempre tipo assistente de alguma coisa, especialista em Ele outra dá um jeito coisa. de, né, você querer fazer a que pague, a que seja mais, Isso, né, sim. elevada. É, afinal, os Estados Unidos não é toda essa lindeza financeira, né? A gente sabe que eles Não, têm nem um pouco. desigualdades bem próximas ao Brasil. Estamos falando Sim, de América, né? exato. É bem. Então é bom o pessoal ficar ligado. Nem tudo que é primeiro mundo é tudo lindo, maravilhoso. Então eles Não, vão tentar dar esse exato. empurrão, mas a gente sabe Exato. que tem muita gente que também não estuda aí, né? A gente vai É, falar assim. tem muita. Porque acontece é que tem muita gente que trabalha e vai Uhum, trabalhando em coisas que você não precisa fazer nada, e aí uhum, a galera ganha dinheiro, porque aqui sim, você, como você não trabalha não é tipo CLT, você uhum. trabalha por hora, tipo, a galera que tá querendo começando a trabalhar, faz um monte de hora extra, Tem pega, pique pega, ainda para trabalhar muito. por exemplo, tem muita gente que trabalha em coisas, por exemplo, é, do galpão onde estão todas as coisas para você mandar do Amazon, ou Uhum. então de uma loja muito grande. E eles trabalham de manhã, de tarde, de madrugada. E aí a galera Não fala, ai, tem mas aqui. vida, mas trabalha Não, grande. mas tipo, a galera trabalha de madrugada, que você já Aham. ganha mais, aí faz hora extra, aí fica pegando uns jobs assim, e a galera junta dinheiro. E tipo assim, acha que acaba com. Para eles acaba compensando não ter um currículo, mas você tem uma profissão e Sim, vai ter que trabalhar, mas tipo, pelo menos tá ganhando dinheiro, tem a digamos assim, vai. grana, né? E é o que Uhum, acontece com muitos imigrantes, principalmente, né, vindo da América do Sul mesmo. A gente sabe que sim. tem um. Aí eu não sei, tem muito brasileiro por onde você tá? Então, tem uma comunidade relativamente ok, se eu não me engano, em Uhum. Dallas tem 4 mil brasileiros, uma coisa assim, 8 mil Ah, brasileiros. Em Austin, eu acho que tem uma galera mais gente, uhum. mas não é tipo super assim, não é nada que. Não, Entendi. acho que eu esbarrei. Pra eu falar que não, uma vez eu escutei um cara falando português quando eu tava numa loja. Tipo, totalmente aleatório, Não é mas igual uma aqui que vez. você ouve quase toda vez que você vai sair, você ouve um brasileiro. Ou na Flórida. Na Flórida é assim também. Você piscou e alguém Sim, tá falando, oi, tudo bem? só tô no Brasil. Tipo, o que tá acontecendo? Deixa eu te perguntar que eu esqueci. Você, até mandaram pergunta aqui, você precisa comprovar uma renda para pedir o visto de estudante? O visto de estudante, sim. Você Aham. precisa comprovar ou que você tem dinheiro para se manter, ou que você tem alguém que vai pagar para se manter aí. Tipo aqui, né, no Uhum. caso. No meu caso, eu não tenho ainda o visto de estudante, tá, gente? Eu tô no meu visto de au pair, e no visto de au pair você não tem que comprovar isso, Sim, porque você tá pagando o programa, então, tipo, você já tá pagando aquilo aí, você vai receber quando você estiver aqui, então você não tem que comprovar que você consegue se manter, tem que trabalhar, porque você tá sim. trabalhando. O visto de estudante, eles pedem para você comprovar. Eu não sei exatamente quanto que é, tudo depende. Eles geralmente fazem uma estimativa de quanto que seria o seu custo de vida para você Uhum. morar, porque em tese você não pode trabalhar, né? Então, assim, você tem que ter o dinheiro todo para se manter sem trabalhar. E você tem que mostrar, seja você ou seja quem está te patrocinando, digamos assim, que eles chamam por aqui. A minha Entendi. família decidiu, falou que queria me ajudar e eles vão me patrocinar. Então, eles vão Uhum.
vão mostrar que eles têm o dinheiro e que eles estariam me bancando, mesmo que isso não seja uma verdade. Mas, assim, eles vão mostrar que eles têm o dinheiro, que os Estados Unidos pode ficar sossegado, digamos assim. Entendi. Não, não vão, não vai ser na prática literal, mas vão Exato. fake, né? Finge que Isso, é tipo, só pra sim, você ter o nome, te dar garantia, né? Quase com exatamente. calção, né? Exatamente. E aí, tipo, se acontecesse qualquer coisa, digamos que eles têm que me manter por aqui, vai. Uhum. Eles têm que manter Eles com que eu. assumiram isso. Exato. Entendi. Entendi. E para trocar o visto de au pair para estudante, você ainda vai ver isso, lógico, mas você sabe se é muito complicado essa parte ou não? Então, o único problema é que aqui existe uma coisa chamada visto, né? Quando você vai lá num consulado fora dos Estados Uhum, Unidos, você pega um visto, tá no seu passaporte, e tem uma coisa chamada status. uhum, Eu não preciso sair dos Estados Unidos para trocar o meu status. E uhum, existem grandes chances de que seja isso que eu vá fazer, que eu só vá trocar meu status. E isso não é muito, muito complicado. uhum, Você pega, tem uma papelada lá. Muita gente faz com um advogado e a gente vai usar um advogado. Mas eu uhum. já vi gente falando que fez sozinho. O único problema de você fazer sozinho é que às vezes você tem que refazer algumas coisas porque você fez alguma coisa errada que você não está acostumado a fazer, digamos assim, né? Uhum. E você só pega uma papelada, você tem, tipo, pega o demonstrativo do banco da pessoa que está te patrocinando, você mostra. Você tem que ter a faculdade que você vai estudar, que já te aprovou que você vai conseguir ficar, tal, já tem que ter entrado na faculdade e tudo mais. Sim. E não é muito complicado. Ou então, você pega essa papelada toda, você vai até algum país e você pede um visto, tipo um visto mesmo. Então, como se você fosse tirar um visto para vir para os Estados Unidos. O único problema Hum, do visto é que, mesmo você sendo legal aqui, mesmo você tendo, tipo, estando com tudo certinho, mesmo tudo, uhum, existe a possibilidade de eles não te darem o visto, deles te hum. negarem o visto. Então, assim, essa é a parte ruim. Eles podem negar o status também, mas é muito mais difícil negarem o seu status, principalmente se tiver tudo certo. Porém, mesmo com Assim, você. não tem muita lógica, então, pedir visto. É melhor fazer a troca do Então, o status. problema do status é que Uhum. ele não te dá direito de sair do país. Porque Entendi. como Tinha você que ter não tem algum nada no. porém, né? Você sempre tem, né? Uhum. Então, como você não tem alguma coisa no seu passaporte, você não Uhum. consegue sair e voltar. Então, tipo, Entendi. esse é o único problema. Porém, por exemplo, eu posso tirar o meu status e depois pedir o meu visto. Mas do mesmo jeito, não é comprovado. Tipo assim, não é uma certeza de que eles vão te dar o visto. Sim, Esse é o único. E assim, não faz sentido nenhum o pessoal com quem eu moro ficar possesso com essa história, porque não faz sentido, porque assim. Quando a gente troca para o segundo ano, é o mesmo esquema. Eu posso sim. ir renovar o meu visto ou eu posso trocar Aham. o meu status. Todo mundo geralmente só troca o status. Então, assim, quase ninguém pode viajar para fora dos Estados Unidos no segundo ano. Hum, Então, a galera faz tudo que é viagem que quer fazer para a Europa, essas coisas no primeiro ano, e no segundo ano não faz, fica nos Estados Unidos. Porém, a minha hum. família gostaria de viajar para fora dos Estados Unidos no segundo ano. E, tipo, qual é o ponto de você ter um au pair se você não pode levar o au pair com você? Sabe assim? Né? Não faz sentido. É Então ruim eles. até para as famílias, né? Porque o au pair, de certa forma, Exatamente. é uma mão de obra, digamos, barata, né, para eles, Muito né? barata. Muito, muito, muito barata. Então, tipo assim. E você tem um au pair e você não poder planejar uma viagem para fora dos Estados Unidos, que aqui muita gente tem. É, É aqui, ou as fácil, né, pessoas. viajar fora. Aqui tem dois tipos de gente. Tem gente dos Estados Unidos que nunca nem saiu do próprio estado, Uhum. ou tem gente dos Estados Unidos que viaja toda hora. Tipo É, assim, igualzinho aqui. tipo assim, ou os caras entendem que, meu, é muito barato e é muito legal viajar, é super importante, ou a galera acha que não, é tudo maravilhoso aqui onde eu tô, não tem por que eu viajar. Tipo Uhum. assim, tem esses dois tipos de gente. A minha família é do povo que quer muito viajar, que gosta muito de Tá viajar. certo, gosto dessa. Então, a gente tá pensando em eu tirar o visto, pegar o visto pro segundo ano e depois tirar o Uhum. visto quando eu fosse fazer o como é que chama? O visto de estudante. Porém, a gente tá vendo, né? Porque hoje eu não tenho como eu ir pro Brasil e voltar. Uhum. E
esse é um outro problema, porque eles falam que você tem que ir para o seu consulado do seu país de origem. O que não é uma verdade, a gente sabe que não é uma verdade, mas, tipo, eles colocam medo em você em falar que você tem que fazer isso, entendeu? Entendi. Aí, mas vamos ver qual que vai ser. Enfim, que dê certo, tudo certinho, tá tudo se encaminhando, vai continuar dando, fica de boa que vai dar tudo certo. Logo você vai contar pra gente mais detalhes de Ai, tô faculdade. muito Quem não ansiosa. segue a dona aí, a dona Letícia, por favor, siga que ela vai Sigam compartilhar muita lá, informação. sim. Eu Deixa eu tenho, é meio aproveitar. complicado, mas. Não, você tá chique, tá indo bem, compartilhando esse conteúdo. Sigam lá, gente, bem legal mesmo. E mandem também inbox, né? Eu sei que você responde um monte Manda, de coisa lá. Deixa eu respondo. aproveitar que o DW fez a pergunta que ele já até repetiu. Tô lendo o DW, só não mandei ainda porque tava assim, estava seguindo o esquema da sequência. Ele tem curiosidade da língua inglesa. Se você teve alguma dica, algo que você pode sugerir para ele para assimilar expressões, phrasal verbs, coisas que facilitem mais a comunicação assim do dia a dia mesmo. Você teve algo ou só a prática que te ensinou? Então, gente, eu era a pior pessoa de inglês da face da Terra. Se eu falar pra você que eu nem sei o Ah, que que é phrasal verbs, eu não sei nada disso. Tipo, eu sou muito ruim mesmo. Quando eu você fiz não inglês sabe a a minha vida. gramática, mas você sabe a prática, certeza. Sim, exato. Ah, quando eu fiz inglês dos 7 aos 17 anos, repeti 300 vezes as matérias. Eu era péssima, eu não gostava de ir pro inglês. Eu realmente aprendi quando eu vim morar fora. Porém, Uhum, eu diria que não tem nada melhor do que você assistir coisa, escutar música, assistir uhum, filme, assistir série, assistir tudo que te interessa, que faça com que você escute. Porque quando a gente vai para a escola de inglês, a gente vai lá para os cultura inglesa da vida, CCBU, você aprende a prática, mas, meu, quando você escuta alguém falando, você fala, não sei por que eu fiz inglês, porque eu não consigo entender nada. Então, assim, o melhor de tudo é você escutar as pessoas falando. Porque é o que eu tô dizendo. Se você me pergunta coisa de regra de inglês, eu vou falar, sinto muito, eu realmente não sei. Tem coisa que eu sei, tipo, mas coisas uhum. muito específicas, assim, às vezes eu chuto, porque É eu que sei isso, porque eu falo. Eu isso não também sei vai por. variar muito, né, Letícia? Tipo, que nem você falou, lá para você a escola não funcionou. Tem gente que funciona super com Funciona escola. maravilhoso. Mas Exatamente. eu entendo perfeitamente isso que você fala da prática mesmo, né? De você chegar e falar assim, meu, porque na escola, muitas vezes, algumas escolas, tô falando todas, tá, gente? Mas algumas escolas não trazem justamente essas expressões do dia a dia, né? Aí chega na Sim, hora, eles só usam isso, que nem a gente, se sim. for E falar assim, mamão com você. açúcar. Exatamente. E aí você. E você, também a forma que você escuta as palavras é muito diferente quando alguém do Brasil tá falando e alguém local tá Uhum, falando. Então, por isso que eu acho que assistir filme, escutar música, essas coisas é interessante, porque você escuta as expressões e você escuta as coisas do jeito que as pessoas realmente falam no lugar. uhum, Não que professor de inglês não saiba falar do jeito certo, não é nada disso, mas uhum. todo. Existem jeitos Acento, diferentes de né? falar. Sotaque. Exato. Sotaque. Então, assim. Mas entendam, eu falo inglês fluente e ainda tem dia que tem gente falando comigo que eu falo, meu Deus, o que estão falando? Principalmente criança, assim, criança que é pequena, às vezes eles começam a falar e você fala, eu não sei do que estão falando, eu não tenho certeza, Uhum, não sei o que está acontecendo. Então, mas a minha dica seria escutar as pessoas falando é melhor do que qualquer coisa que você consegue ler. Então, assim, uhum. se você consegue ler e escutar, melhor coisa do mundo. Então, tipo, Entendi. ir pra escola de inglês e você conseguir escutar música, ver filme, ver série, fazer as coisas que você gosta, tipo, seria o mais perfeito do mundo. Tornar algo mais prazeroso, né? Não algo Ah, também isso também. tão. A gente gera uma pressão muito grande quando tá aprendendo uma língua, né? Sim. Aí chega na hora do falar, fala, ai meu Deus do céu, como que eu vou falar agora, né? É, tô nesse Pois processo é. aí também, DW. Logo tô igual a Letícia aí, já falando pelos cotovelos. É, Letícia, eu tô vendo aqui o tempo, eu tô falando com você com de olho no relógio, né? Tá pra estourar uma sem hora, a gente problema. tem uns 2, 3 minutinhos só. Sem Deixa eu só problema. ver se tem alguma. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, se você puder Pode responder falar. assim rapidinho dentro O desse meu baby tempo. só vai acordar daqui a 30 minutos, então você tá de boa. Tá, qualquer coisa eu vou encerrar a live e te chamo de novo para não perder, tá? Mas eu Sem acho que dá problema. tempo. Por que que especificamente você escolheu os Estados Unidos? Isso é porque você já tinha ido morar lá? Ou tipo, é porque era melhor financeiramente? Qual foi a escolha? Então, eu queria morar aqui. Eu sempre quis morar aqui porque eu já tinha morado, então eu já gostava Uhum, daqui. E aí eu decidi que eu queria morar aqui.
É, pra ser bem sincera, eu nem pensei em morar em outros lugares. Uhum, Porém, eu falava inglês. Então, uhum, não tinha como, por exemplo, eu fazer. Porque eu não falo espanhol, por exemplo. Não tinha como eu uhum, fazer ser au pair na Espanha, ou eu não falo alemão, eu não faço nada disso. E uhum, pra cá, eu já tava pronta. Eu falava inglês fluente, então eu já podia vir pra cá. E eu já uhum. conheci, então eu já sempre quis voltar pra cá, desde que eu fiz o intercâmbio. Então, Esse acho que foi por inglês isso. fluente você alcançou literalmente no ano do high school. Sim, sim. Mas Todo dia assim, com aula, né, também, né? e Escola. eu fazia escola normal. Então, tipo, Uhum. eu não fazia uma escola de inglês. Eu ia pra uma escola igual Meu todo mundo Deus. daqui vai. Foi, Eu tô tipo, imaginando loucura. quando você chegou no primeiro dia. Não, as pessoas me faziam pergunta. Era muito engraçado. As pessoas me faziam pergunta e eu falava, eu ficava, é. Aí a pessoa falava, não, mas tipo, o que que você quer? Qual que é a sua resposta? Eu falava, ah, tá bom. Mas assim, é... mas mesmo quando eu voltei, porque isso foi em 2012, 2013. Uhum. Quando eu voltei pra aqui, pra cá agora, nos primeiros dias, assim, primeiras semanas, eu Uhum. conseguia me comunicar normalmente, mas assim, eu via que não era a mesma coisa. Hoje já voltou a ser a mesma coisa de quando eu morava fora, mas Sim, a você prática, né? perde o contato. Porque no Uhum. Brasil eu só assisto TV em inglês, eu não coloco legenda, tudo isso. Mas mesmo assim, a prática das pessoas, de você escutar o tempo todo inglês, de todo mundo tá falando Uhum. inglês, você perde um pouco. Então, mas foi meio que assim, É, foi na na força, na raça. coragem, na raça que deu certo. Letícia, eu quero te agradecer. Teria mais outras perguntas aqui, mas o nosso tempo vai estourar e o Instagram fecha essa live do nada. Galera, sigam a Letícia lá, Segue Letícia lá. Martini. Se quiser fazer Compartilhem alguma os pergunta, conteúdos, façam todas as perguntas que não deu tempo de fazer, né, Letícia? sim, pode fazer lá que eu Agora, se você respondo quiser tudo. mandar beijo, abraço, quem você quiser falar aí pra gente fechar? Gostaria de falar pra minha mãe, pro meu pai. Não, brincadeira, gente. Obrigada por terem assistido. Foi super legal. Me segue lá. E eu vou abrir uma caixinha de pergunta, então se não conseguir responder alguma coisa agora, pode perguntar lá que eu respondo. É, Às vezes eu não posto tanto porque eu esqueço. Eu juro que eu tento, mas às vezes eu esqueço. Mas eu A tô sua vida de tentando. blogueira tá Minha difícil. vida de blogueira não é, eu não sou muito boa. Mas também por conta da quarentena, eu não Uhum. consigo, tem coisa que eu não consigo fazer, assim, tipo, Aham. eu não consigo ir em vários lugares, fazer coisa, mas eu tô tentando, gente, eu juro que eu tô tentando. Isso Segue lá falando que em vocês vão ver. quarentena, assim, tá acabando aí, tipo, entre aspas, né? Porque o Não, não já tem a meio que cura. acabou. Já meio que Aham. acabou, mas o problema é que acabou muito antes do tempo, então a gente tá meio que tentando ficar na nossa própria quarentena pra evitar qualquer tipo de problema, assim, né? A Sim. gente não vai em lugar aglomerado, não vai em lugar fechado, vai no Uhum. supermercado, essas coisas, mas tipo, se vai comer fora, compra, pega pra levar pra casa, faz esse tipo de Entendi. coisa. Usa máscara o tempo todo. Um ano atípico Então, para todos nós. totalmente. Obrigadão, Letícia. Foi um Imagina, prazer te gente. conhecer. Uma hora vim dar Também. um passeio pra cá. Com certeza. Vem, vem. A hora que você tirar aí, acabar seja o status, no caso o visto, se você conseguir melhor ainda, daí você vem passear pra cá também. Porque já Com que seu certeza. primeiro ano que você ia viajar, melou, né? Já, queria viajar, fazer um monte de coisa, não pude fazer nada. Faz parte, faz parte. A gente não entende algumas coisas, mas no futuro você vai falar, olha, foi por isso. Exatamente. Só o encaminhamento que você já deu na faculdade aí já valeu, já. Já valeu demais, muito, muito mesmo. Agora lá, 1 minuto para acabar, tá me avisando aqui. Gente, muito obrigada. Galera que chegou aí, eu vou salvar essa live no IGTV e vai estar no canal do YouTube também, link na minha bio. Sigam Letícia lá Chique. e muito provavelmente semana que vem vamos ter mais uma au pair, só que da França. Eu estou só Ô, confirmando com ela louco. porque vocês trabalham demais, né? Então os Ai, horários a gente tem que ver. E a diferença de horário também não ajuda, né? Sim, exatamente. Eu agora aqui já é 10 horas, estou indo dormir. Só tirar o negócio e Vai. apagar. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, gente. viu? Obrigada, viu? Tchau, Beijo. tchau.